O tema da minha mensagem é Deus vê colheita em mim. Deus vê colheita em mim. Marcos capítulo 4, versículo 1. Uma parábola muito conhecida de Jesus, diz assim. Novamente, olha lá, Jesus insistindo. Novamente, Jesus começou o quê? A ensinar às margens do lago, Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Então Jesus novamente começou a ensinar a palavra de Deus. Próximo. E lhes ensinava, está ali de novo, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu a semear. Aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de modo que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amados, esse texto, principalmente o versículo 8, que diz que houve uma colheita, uma terra boa e houve uma colheita, e ele fala da proporção da colheita, 30, 60 e 100 vezes mais, ou 100 por 1 em outras versões. Esse texto fala então de resultado de semeadura. Fala de resultado. Está falando que Jesus está usando um ensino para ensinar algo, está usando essa ideia da semeadura. O resultado de uma semeadura bem-sucedida, no caso do versículo 8. Nos outros versículos fala de um resultado negativo, ou seja, não houve resultado. Ou seja, o resultado foi pequeno, o resultado não aconteceu, o resultado iniciou, mas não terminou. Ou seja, não houve colheita nos primeiros exemplos. Ou seja, a bem-sucedida colheu a 100 por 1, a 60 por 1, ou 30 por 1, 30%, 60%, 100%. Mas teve as semeaduras mal-sucedidas, em que aconteceu algumas coisas. Aves dos céus roubaram a semente. Outras, haviam muitas pedras na terra, e aí então não pôde criar raiz e crescer. E havia outras plantas, no caso o espinho, que sufocaram a semente. Então não houve colheita. O que devemos levar em consideração é que todos os tipos de colheitas, em que todos os tipos de situação, as que colheram e as que não colheram, perceba que todas elas experimentaram a mesma semente e o mesmo semeador. Então você percebe, a semente era boa, o semeador era bom, o semeador era um semeador da palavra de Deus, e a semente é a palavra de Deus. Diz, não precisa abrir, mas lá em Lucas, que é a mesma história, mesma parábola, vai dizer, a semente é a palavra de Deus. Então olha só, o semeador, alguém de Deus, e a semente, a palavra de Deus. Mas perceba que em 3 casos, em 3 terrenos, não houve colheita, mas num terreno houve colheita. Então nós percebemos que o problema não estava no semeador e o problema não estava na semente, mas o problema estava na terra, no terreno, que aqui vai falar de coração de pessoas. Ou seja, nós temos então que entender algo muito interessante, que é o semeador é de Deus, a semente é de Deus, mas nós precisamos entender que o resultado está muito ligado à terra, ao terreno. E no caso que aqui é
o coração das pessoas. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, porque Jesus ele ensinava, e ele usou essa parábola para ensinar. E aí a gente olhando a vida cristã, vivendo e convivendo na nossa própria vida, na vida de outras pessoas, a gente vê muita gente que colhe, muita gente que não colhe. Recebe a mesma palavra, recebe o mesmo ensinamento, recebe os mesmos investimentos, tanto do semeador como da semente, mas alguns prosperam, alguns avançam, alguns têm um êxito muito grande na sua vida através desse processo de semeadura de semeadura e colheita. Mas outros não conseguem alcançar isso. Mas Deus, ele olha para mim, para você, olha para cada um de nós e para todos, e ele vê colheita em nós. Por isso o tema da minha mensagem é: Deus vê colheita em mim, Deus vê colheita em nós. Porque se ele não visse colheita, ele pararia de semear alguns corações. Ou seja, esse coração aqui não é muito bom. Porque, esse aqui está na beira do caminho, esse daqui está cheio de pedra, esse aqui tem um monte de espinho, eu nem vou perder tempo jogando semente aqui. Ou seja, eu só vou jogar semente em terra boa. Mas não é o que o semeador faz, ele semeia. E por quê? Porque ele vê colheita em mim. Ele não desiste da minha vida. E uma das formas de ver que ele não desiste da minha vida é porque ele continua semeando na minha vida. Posso ouvir um amém, um aleluia? Deixa eu dar uma promessa, deixa eu dar uma palavra para a sua vida. Ele nunca deixará de semear na sua vida. Ele nunca deixará. Querido, saiba de algo. A semente, o semeador e a semente sempre estarão na sua vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Não? Isso aqui é bastante importante nós entendermos. Mas os corações, então, o terreno é diferente. Hoje eu quero focar não nas pessoas aonde semeamos, aonde não há colheita. Não quero investir muito tempo nesses corações. Eu quero investir tempo mais nos corações aonde acontece a colheita. Eu quero falar um pouquinho com mais ênfase na questão do 30, 60 e a 100 por 1. Ou seja, aonde se semeia e aonde se colhe. Seja qual proporção for, e eu vou explicar o que significa isso, tentar explicar para vocês. Quando a gente fala de colheita, quando a gente fala de corações aonde há colheita, terreno aonde há grandes colheitas, nós podemos dizer que, então, o coração aonde há colheita é o coração maduro, é o coração amadurecido, é o coração trabalhado, é o terreno trabalhado, o coração trabalhado. Ou seja, terreno não trabalhado terá grandes dificuldades para haver colheita. Haverá. E o que eu chamo aqui de terreno não trabalhado com coração imaturo, coração sem maturidade. Por isso Jesus o tempo todo ele está ensinando, ele está ministrando, ele está investindo nas pessoas. Para quê? Para preparar o coração delas para receber a semente da palavra de Deus. Posso ouvir um amém, um aleluia? Uma coisa é certa, nós precisamos entender que o maior semeador é Jesus, sim ou não? Mas Jesus subiu aos céus e ele não nos deixou sozinho, ele enviou quem? O outro Consolador. Então podemos dizer que Jesus também enviou o outro semeador. Quem que é o outro semeador? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está na igreja e é o Espírito Santo quem administra o processo de semeadura. Então, quem é o grande semeador da igreja? O Espírito Santo. Só que ele usa quem para semear? Os irmãos da igreja, os membros da igreja, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Ou seja, cada um de nós somos semeadores porque temos o Espírito Santo. Uau! Diga assim, eu sou semeador, porque o semeador está em mim. Porque se não tivesse o Espírito Santo, você não teria sementes. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não teria
perseverança, você não teria esse processo. É o Espírito Santo que semeia através da minha vida. Então eu quero profetizar algo na sua vida. O Espírito Santo de Deus está em você, e Ele é o semeador dos céus na sua vida, Ele semeia na sua vida, e Ele usa você para semear os céus na terra. Então dos resultados de viver com o Espírito Santo é ser um semeador. Um dos resultados do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é ser um semeador da palavra de Deus, mas também receber a semeadura da palavra de Deus. Porque ora eu e você estamos semeando, ora estamos sendo semeados. Agora, por exemplo, vocês estão recebendo a semente porque estamos pregando. Mas, em outros momentos, você será um semeador da palavra de Deus. Então, aqui é um ponto que eu estou falando, que eu quero enfatizar mais, que é: quem é o semeador? Era Jesus. Jesus sobe aos céus. Quem é o semeador agora? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz isso através de quem? Da igreja. Quem é a igreja? Diga, sou eu. Não eu sozinho, né? Somos nós. Cada um de nós. Então, você consegue imaginar você consegue usar a sua imaginação santificada? Você consegue imaginar aquela pessoa com um bornalzinho cheio de semente? Amém, não? É o Espírito Santo. Você, né, o Espírito Santo, ele tem esse bornalzinho, e você hoje que tem o Espírito Santo, você tira do seu relacionamento com o Espírito Santo, você tira sementes e semeia. Posso ouvir um amém, não? E você semeia na vida de pessoas, diga assim: eu semeio na vida de pessoas, e eu semeio nas áreas da minha vida. Você precisa semear nas áreas da sua vida. Quando eu digo áreas da sua vida, na sua vida matrimonial, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Você precisa semear na sua própria vida. Você precisa semear nas áreas da sua vida. O Espírito Santo vai te entregar sementes. Amém, não? E aí você então semeia. Então você semeia. Por exemplo, declare assim, você pai e mãe, diga assim: eu declaro. Eu declaro que sobre a minha família há produtividade. Tudo que se planta na minha família haverá uma ampla colheita no tempo certo, em nome de Jesus. Semeie. Esposa, semeie na vida do seu marido. Marido, semeie na vida da sua esposa. Semeie na vida dela. Pai, semeie na vida dos seus filhos. Semeie palavras na vida dos seus filhos. Semeie na sua vida profissional. Deus, eu declaro que eu vou prosperar financeiramente, eu vou prosperar profissionalmente. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Então o Espírito Santo, ele move os semeadores. Só que um ponto aqui interessante que eu quero reforçar aqui agora ele nunca para de semear. Queridos, a essência do semeador é semear. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Por isso eu digo para você: continue semeando. Está demorando, não está acontecendo. Continue semeando, continue semeando. Queridos, diga assim comigo: semeador sempre tem semente e sempre está semeando. Amados, continue semeando nas áreas da sua vida, na vida das pessoas, porque Ele é assim, Ele semeia. E Ele semeia o quê? Abundantemente. Amados, Ele não desiste. Deixa eu dizer algo para você, escute isso. O semeador não desiste de semear na vida das pessoas. Ainda essa semente aqui, eu vi o passarinho levando, semeia de novo. Eu vi a terra sufocar, a terra não cresceu, a raiz, continua semeando. Está no meio dos espinhos e sufocaram, continue semeando. Amém, não? Glória a Deus por isso. Porque Ele quer colheita em nossas vidas, porque Ele só enxerga a colheita. Diga assim: Ele enxerga a colheita em mim. Agora diga assim: eu recebo visão de colheita. Você consegue se ver colhendo? Você consegue ver o seu casamento prosperando?
Diga assim, eu vejo, eu enxergo um casamento feliz, um casamento próspero. Eu enxergo filhos crescendo, filhos se formando, filhos prosperando. Eu enxergo colheita na minha vida. Amém, aleluia. Ele continua semeando. Eu sempre quando eu vi esse texto, essa parábola, fico pensando, mas para que então jogar semente se o passarinho está levando? Para que jogar semente se a terra é pedregosa? Para que jogar semente se tem plantas de espinhos? O semeador não desiste de semear. Amém, não? Por quê? Porque a semente é poderosa, a semente é maravilhosa, a semente traz... diga assim comigo, a semente traz a bondade de Deus. A semente traz a alegria do Senhor. A semente traz a vitória contra as trevas. A semente traz vida eterna. Por isso, não desista de semear. Não desista de semear. Amados, você de repente não consegue enxergar no teu filho, os filhos continuam teimosos, o resultado não acontece, profissionalmente ainda parece estar demorando, parece que não está acontecendo. Continue semeando a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, não? Agora, nessa parábola, ele fala dos corações onde não houveram colheitas. Ele diz 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão à beira do caminho. Quem são elas? Aquelas pessoas sem compromisso. Estava dizendo aqui de manhã, eu quero falar aqui também nesse culto. Amados, essa pessoa à beira do caminho, eu acredito que não tem ninguém nessa igreja. Aqui nessa sala não existe ninguém à beira do caminho. Como é que eu tenho certeza disso? Porque você está aqui. Você não sairia de casa se você estivesse à beira do caminho. Você não viria para a igreja se você não estivesse à beira do caminho. Quem são as pessoas à beira do caminho? Eu não sei se você já conheceu, com certeza conhece. Você conhece uma pessoa que não quer nem saber de Deus? Você conhece uma pessoa que não acredita em Deus? Você conhece uma pessoa que é avessa a qualquer coisa de igreja? Essa é a pessoa à beira do caminho. Amados, essas pessoas que você fala com ela fala, para com essa conversa. Cara, eu não quero que você fale sobre isso. Rapaz, pare, vamos. Olha, eu amo você, gosto de você, você é meu amigo, mas não toca nesse assunto. Não é verdade? Não é verdade? Então ele está dizendo, aquela pessoa à beira do caminho, é aquela pessoa que não quer nem saber. E aí o que acontece? As aves do céu, que são demônios, têm acesso a essa vida. Mas mesmo assim, eu quero dizer algo para você, continue semeando na vida dela. Continue semeando, continue semeando, continue semeando. Né? Tem gente que fala assim, eu sou ateu, graças a Deus. Ele tem uma alegria em ser ateu, né? Parece que é um troféu. Mas eu quero dizer algo para você, continue semeando a palavra de Deus. Amém, não? Mas há pessoas que estão com um terreno cheio de pedras. Que são pessoas que têm um coração cheio de pedras. Pessoas magoadas, pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas que têm mágoas, feridas no coração. Queridos, toda mágoa, toda ferida, toda frustração, todo problema na infância, problema no casamento, problema na educação, problema no crescimento, isso vai gerando pedras. O coração vai endurecendo. Toda pessoa que tem grandes decepções, principalmente em relacionamentos, são pessoas que têm pedras no coração. Ela até quer algo, ela até deseja algo diferente até de Deus, mas a palavra de Deus não encontra raiz, não encontra condição de crescer ali dentro. E aí você vê por que tem tantas pessoas que você prega, mas não cresce, não vai. E aí vem o sol, aquilo que nasce, o sol queima. Ou seja, basta um probleminha, basta uma situação, basta um levante das trevas, pronto, aquilo já mexeu com ela. Aí ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que ninguém ama ela tem dificuldade de perdoar, ela tem dificuldade. São pessoas com o coração cheio de pedras. Essas pessoas precisam passar por um processo de cura.
Quando eu falei aqui sobre corações amadurecidos, são pessoas que estão com o coração pronto para receber a semente. Mas tem pessoas que não têm um coração amadurecido. Eu colocaria também um coração curado, coração sarado. Querido, você pode ver, pessoas que não prosperam são pessoas que têm grandes feridas na alma, grandes feridas de memória, grandes decepções, grandes frustrações. E essas pessoas precisam de cura. Então eu estou falando isso por quê? Porque quando você for semear a palavra de Deus, ore por elas. Ore por elas. Deus, eu quero declarar, Deus, essa mágoa, essa tristeza, essa decepção. Deus, queremos liberar algo, queremos liberar paz a esse coração, queremos liberar cura a esse coração. Amados, né, a gente fez ali o projeto Pés Formosos, fomos de casa em casa. Tem pessoas que, como eu falei, não querem saber de Deus. Tem pessoas que, né, que é crente, não quero saber, e vira a cara. Por isso a gente precisa orar. Querido, você está semeando na vida de alguém, você sabe, você reconhece pessoas assim, não reconhece? Você reconhece pessoas machucadas, pessoas desse nível. O que você tem que fazer? Ore por ela. Ore por ela. Deus, esse coração está muito duro, esse coração está muito empedrado, esse coração está muito decepcionado. E eu digo para você também que está aqui, meu irmão, perdoa logo. Perdoa logo, libera o teu coração, deixa essa terra fofinha. Perdoa as pessoas. Meu irmão, fizeram mal para você, esquece isso. Deixa para lá. Deixa para lá. Ah, mas se as pessoas querem o que é seu, mas não é dela, aquilo não é delas, dê para elas, pronto, leva embora. Sabe, não fica brigando, não fica criando caso. Queridos, você será prejudicado, porque o seu coração vai endurecendo. Vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. Por isso, perdoe, confie nas pessoas, confie em Deus. Amém? Não? Posso ouvir um amém? Um aleluia? Isso aqui é bastante importante. E existem pessoas que a semente cai em corações que existem outras plantações. Deixa eu colocar um pouquinho rapidinho isso daqui. Amados, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso coração a gente precisa cuidar porque pode ser semeado sementes que não são de Deus. Por exemplo, ali no caso ele fala espinhos. Qual que é a diferença de uma semente que não é de Deus e uma semente que é como o espinho, por exemplo? A semente do espinho cresce mais rápido. Qual que é um dos grandes incentivos do diabo? Plantar no seu coração sementes que crescem rápido. Sementes que crescem muito rápido. Plantas que crescem muito rápido. E qual que é a tendência? Uma vez, não que a palavra de Deus é demorada, não é. A Bíblia diz, e dar fruto no tempo certo. Então, o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus, acontece no processo correto, ele não queima etapas, ele não adianta você antecipar, não tem como antecipar. Aquilo que é de Deus precisa ser semeado, precisa passar por um processo, existe um tempo de crescimento e você precisa esperar por ele. Mas o diabo é tão diabo. O diabo é tão diabo que ele vai plantar o quê? Algo que cresce rápido. Por quê? Porque aquilo tende a sufocar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O diabo coloca projetos ou alvos financeiros, crescimento profissional, crescimento de relacionamentos. E dependendo, se aquilo crescer muito rápido, aquilo tem a tendência de sufocar. Quer ver como sufoca? Eu preciso de mais tempo para ganhar dinheiro. Eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais, porque isso vai dar resultado, e isso tem dado resultado na minha vida. Eu preciso disso, eu preciso de mais tempo. E aí você começa a abrir mão. Peraí, eu acho que hoje eu não vou para a igreja. Eu acho que hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou estudar a palavra. Hoje eu não vou...
o que acontece? Aquilo começa a sufocar, porque você agora, olha isso, aquela semente vai exigir de você mais atenção, porque aquilo, você acha que quanto mais você estudar, o resultado virá melhor. Quanto mais você fizer isso, fizer aquilo, investir nisso, mais resultado, e você se dedica cada vez mais. E aí o que acontece? Aquela sementinha da palavra de Deus, me permita a palavra, me desculpe até falar sementinha, porque não é sementinha, né? Mas a semente da palavra de Deus está ali. Ela está ali. Então, a gente precisa entender que existe uma semeadura, algo foi semeado de Deus na minha vida, e eu preciso cuidar disso. Eu tenho que tomar cuidado para que as coisas desse mundo não tomem o lugar, não cresçam. Cuidado com isso. Amém? Não? Vocês estão comigo aqui? Então, a gente precisa colocar aqui esses 3 perigos que eu e você corremos. Pessoas que tendem a ser muito racional, né? Questiona Deus, questiona tudo, questiona a igreja. Questiona a igreja. A igreja para ele não presta. Não existe nenhuma igreja boa para ele. Essas são pessoas à beira do caminho. Tudo que você semeia, vem o diabo e pum. Você tem uma conversa linda com ela. Daqui a pouco ela já esqueceu tudo, já perdeu tudo. E geralmente são pessoas assim, críticas, ácidas. A igreja não perde. Ele teve decepção com 3 igrejas e 2 igrejas, 3 igrejas, e agora nenhuma igreja presta. E também as pessoas que têm mágoas com pessoas que têm outras plantas crescendo junto. Agora escute isso. Como eu falei, eu quero incentivar você, eu quero focar mais na terra boa. Queridos, diga assim comigo, terra boa. Terra que há colheita. É uma terra exclusiva para a palavra de Deus. Escute isso. Quando eu falo coração, eu estou falando do seu espírito. Estou falando a parte principal da tua vida. Queridos, aqui no meu coração é Bíblia, é palavra de Deus, é valor do reino de Deus. Você precisa tomar cuidado, então, para que nada seja semeado além da palavra de Deus na sua vida. Por isso, você precisa sempre sondar. Isso tem base bíblica? Esse incentivo, peraí, essa área tem Bíblia, tem princípio da palavra, tem princípio do reino de Deus? Tem. Opa, então vamos investir nisso. Não tem? Fuja. Fuja. Fuja, fuja, fuja. Cuidado com a sua vida, né? Então, nós precisamos esse coração amadurecido. Coração amadurecido são pessoas que abrem o seu coração 100% para a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Cuidado para quem você entrega o seu coração. Cuidado, guarde o seu coração. Posso ouvir um amém? Não? Como eu falei, nós falamos aqui sobre a produtividade a 30, 60 e a 100 por 1, ou 30%, 100, 60% e 100%. Quando a gente fala desse crescimento, diga assim comigo, Deus tem um crescimento para a minha vida. Uma colheita para a minha vida, sempre crescente. Queridos, a colheita, ela tem um tempo certo. Ela tem um tempo certo. E ela é crescente. Ela é crescente. Ela é crescente. Receba isso. Aquilo que você colheu hoje, amanhã é mais. Depois da manhã é mais. Ano que vem é mais. Deus tem para você. Esse processo 30, 60 e a 100 significa algo aqui. Um dos aspectos é tudo que Deus semeia na sua vida é para crescer. Queridos, não é possível uma pessoa conhecer de Bíblia a mesma coisa durante 20 anos. Durante 20 anos é a mesma coisa, é a mesma vida, vem na igreja, senta na igreja, dizima, oferta, de vez em quando não dizima, de vez em quando não oferta, mas vem, fica, e passa a vida, envelhece com aquela vida sempre a mesma. Eu quero dizer algo para você, a vida cristã é uma vida crescente, é uma vida que avança, é uma vida que cresce, é uma vida que amadurece. Posso ouvir um amém, não? Amados, estamos falando da semente da palavra de Deus, cheia de graça e amor.
e plantada num coração exclusivo para fazê-la germinar. E isso vai dar um crescimento sempre crescente, sempre crescente. Amados, aqueles que vão crescendo cada vez mais. Essa proporção mostra que é algo crescente. É uma produtividade crescente. Esse é um padrão da vida do crente. Como que você sabe que alguém tem algo de Deus na vida dela? Porque ela está crescendo. Ela está crescendo, ela está avançando e não regredindo. Não regredindo. Amado, tem gente que fica contando só a história do passado. Já viram? Meu Deus, quando eu era jovem, meu Deus. Quando eu pregava, eu acontecia, eu fazia. Tá, e hoje, o que você está fazendo? Não, agora isso é para os jovens. Eu agora estou entrando na fase da aposentadoria. Para com essa conversa, meu irmão. Deus tem para você uma colheita crescente, abundante. Quando eu falo abundante, não só em quantidade de dinheiro, quantidade de bens, eu estou falando de maturidade crescente. Maturidade crescente. Amados, crescer espiritualmente, crescer, avançar. Amém, não? Bênção isso. Esse é o padrão, é algo crescente, um amadurecimento do processo da colheita. Queridos, a colheita ela passa por um processo de amadurecimento. Não adianta você esperar 100 por 1 se você não experimentou nenhum 30. A gente já quer direto por 60, por 100 por 1. Mas você precisa aprender a amadurecer. Você precisa aprender a amadurecer, você precisa aprender a colher. Não tem como queimar etapa. Não tem como avançar em crescimento. Não tem como crescer mais. Amém, não? Amados, tem como, eu sempre me permita usar esse testemunho. Isso é testemunho. Eu quando vim para a aba, e a gente muito feliz, estava na aba, e a gente começava a ver os pastores pregando, e a gente falava, meu Deus, um dia eu quero ser assim. E aí tinha a ETM, na época chamava ETM, hoje chama FATEM. Eu fui como aluno 2 anos. 2 anos de aluno. E aí um dia eu estou acabando o 2º ano, eu falei assim, um dia eu vou pregar no lugar desses professores. Eu quero ser um professor. Aí daqui a pouco, abriram o 3º ano. Quando eu fui me matricular no 3º ano, o diretor da escola falou assim, papo, você não quer ser monitor da sala? Falei, o que é ser monitor? Você fica lá atrás, anota a mensagem do professor, ajuda o professor, enfim, ajuda os alunos, tira dúvidas com os alunos. Eu quero sim. E aí o que acontece? Eu comecei, porque na época os professores não usavam apostila. Eu falei, tive uma ideia. Eu gosto de escrever, eu não consigo ficar que nem muitos aqui, né? Olhando o pregador pregar. Eu estou anotando, eu nem olho para o pregador quando está pregando. Eu tenho que escrever. O que eu fiz? Eu comecei a escrever todas as aulas. 2 objetivos. Eu quero registrar para ajudar o professor no próximo ano. Segundo, se eu tiver que dar essa aula amanhã, eu dou. Mas o professor contava piada, eu anotava a piada. Essa piada é boa. Essa piada encaixa no exemplo, é boa. Eu escrevia a piada. E aí eu chegava o professor no outro ano e falei, professor, o senhor esqueceu de falar alguma coisa. Eu falei, o que eu esqueci? Ano passado o senhor falou isso, mas aqui, ó, o senhor falou assim. Resultado, boa parte das minhas anotações viraram apostila. Crescente. Aí daqui a pouco o professor ia faltar, dava lá uma ziquezira no professor. Papo, você pode substituir? Posso. Mas você tem a matéria? Não, eu tenho, está tudo anotado. Eu tenho, eu sei até as piadas. Aí daqui a pouco, eu lembro até hoje, o pastor Pio dava uma matéria chamada Pais Espirituais, que é uma das matérias que tem na FATEM. E aí o Pio deu a aula 1 ano. Primeiro ano, o pastor Pio sempre é meu monitor na turma. Eu falei, eu sou. Anotei tudo. Ele não tinha apostila nenhuma, era só umas fichinhas brancas. Anotei tudo. Ele falou, papi, no outro ano ele, papi, você dá uma aula? Dou.
No outro ano, papo, você dá as 2 aulas, eu entrego na sua mão essa matéria. Pode ficar. Hoje eu tenho dado aula, sou um dos professores. Mas por quê? Porque eu quero dizer algo para você, é que tem que ser crescente. Tem que ser crescente. Sabe, tem oportunidade de fazer dízimos e ofertas aqui na igreja? Faça! Oportunidade para pregar. Estava falando agora ali com o Hélito, com a Kelly, que vai trabalhar com culto infantil. Né? Põe os adolescentes da igreja para ajudar a pregar, fazer devocional. Tem que aprender a crescer, tem que pregar, tem que... Não, eu tenho vergonha de público. Para com essa conversa de vergonha de quê? Encara, treme as pernas, se segura no púlpito para não cair, mas vem aqui, ué. A não ser que você não se veja assim. Lógico, nem todo mundo é para fazer isso. Mas eu quero dizer algo para você, precisa crescer. Você precisa crescer, você precisa avançar. Você precisa perder a vergonha. Você precisa começar a se ver melhor, maior, porque é assim que Deus te vê. O tema da mensagem é: Deus vê colheita em mim. Posso ouvir um amém? Não? Agora, para encerrar, pegando esses 30, 60 e 100 por 1, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. 30%, 30 por 1, significa o quê? Sabe quando o cara se converte? E que Deus faz tudo? Tem gente que fala assim, eu queria ser crente novo. Tudo que ele ora acontece. Tudo, já viu essas conversas bobas assim? Né? O crente novo. Deus faz tudo. Deus abençoa. Deus cura. Deus ajuda. Deus está ali. E ele sabe aquele bebezinho novo assim? Você tem que trocar fralda. Hoje nós estamos sabendo o que é isso, né? Tem que trocar fralda. Aleluia. Vem o papo falar das netas. Aleluia. Ele tem que trocar fralda, ele tem que dar banho, tem que dar comida. Não, comida ainda não, né? Eu quis dar, mas elas não aguentam, mas enfim. Na vida cristã é a mesma coisa, tem hora que Deus tem que fazer. E Deus faz, aleluia. Deus cuida do novo convertido, Deus ama. Isso é a fase do 30 por 1, onde Deus faz tudo por você. Mas Deus está vendo você crescer. Aí existe qual é a outra fase? 60 por 1. 30 fala de divindade. O número 3 na Bíblia fala de divindade. Aqui é Fateme para vocês. 30 fala de 3, fala de... Tudo que você encontra 3 na Bíblia, geralmente é divindade. Mas existe 6 na Bíblia. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. 6, 60, 600, 6.000, tudo que tem 6 tem a ver com o homem. Ou seja, Deus chega e fala assim, querido, eu já troquei tua fralda, eu já dei mamazinho para você, já até amassei a comidinha para você comer, mas está na hora de você agora crescer. Deus chama você por processo. Agora é você que vai orar, é você que vai estudar a Bíblia, é você que vai pesquisar. Tem hora que o crente, o novo convertido, ele está lá e Deus fala com ele. Chega uma hora que Deus fala assim, eu não vou mais falar, você vai ter que descobrir. Agora você vai estudar. Você vai pesquisar. Você vai. Deus quer levar você ao crescimento. Posso ouvir um amém, irmão? É você. Tem hora que você ora, Deus cura, Deus. E Deus vai lá e cura. Deus cura, Deus vai lá e cura. Aí você fala, Deus cura. Não, é você que vai mandar embora essa doença agora. Deus cura o meu filhinho que está sofrendo. Agora é você que vai orar por ele. É você que vai levar vitória na vida do teu filho. É você que vai jejuar. É você que vai trabalhar. É você que vai estudar. É você que vai chegar e falar assim, ei, eis-me aqui, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero fazer parte do processo. Deus quer crescimento. Então eu quero dizer algo para você. Falo, não falo, falo, não falo. Meu irmão, deixa de ser bebê em Cristo. Uma das grandes frustrações de alguns cristãos é porque ele é bebê há muito tempo. Escute isso que eu vou falar para você. Um dos grandes perigos da vida cristã é o bebê há muito tempo bebê. Ele fica um mimado. Ele fica meio xarope. Ele fica meio xarope. Ele fica com... E ele vai esfriando. Ele vai endurecendo.
Ele vai endurecendo o coração, ele vai endurecendo, as coisas já são para os outros, não é para mim. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, cresça, avance, invista, estude. Aqui na igreja eu falo para alguns líderes aqui, dá um puxão de orelha aqui na vida, um monte de pacientador aqui. Até quando você não vai fazer FATEM? Até quando você vai dar desculpa para não estudar? Aí no grupo familiar pede oração, pede oração, pede oração, pede oração. Deus olha e fala assim, mas até onde você vai ficar pedindo oração? Posso ouvir um amém, aleluia? Oh, misericórdia. Deus está dizendo, eu quero fazer você crescer, mas vamos andar junto? Vamos caminhar junto? Abraão, eu vou abençoar a sua vida, Abraão. Ah, é? Você vai ser pai, mesmo velho. Ah, é? Oh, que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Só que a coisa começa a demorar, né? Está ali, Abraão. Está ali, Abraão. Está ali, Abraão. Aí daqui a pouco nasce o filho. Bênção, aleluia, glória a Deus, nasceu, milagre aconteceu. Tá, agora sacrifica ele. Como assim sacrifica o menino? Tá bom, ele não falou isso, graças a Deus. Na verdade, quando Deus diz sacrifica, ele pegou um cara amadurecido. Quando ele disse sacrifica o teu filho, ele não questionou, ele não teve, com certeza deve ter doído, deve ter tido algumas, mas ele não deixou aquela dificuldade vencer. A Bíblia diz, e no outro dia de madrugada, botou a lenha nas costas do bicho, juntou o fogo, o cutelo, pegou o menino e falou, vamos adorar o Senhor. E se não é Deus segurar a mão de Abraão? Sabe por quê? Deus fez uma proposta para Abraão. Só que Deus encontrou um homem maduro. Talvez eu e você pense assim, eu nunca faria isso. É porque você não amadureceu. Mas se você estiver na mesma estatura de Abraão, você vai sacrificar. Por isso tem muitas horas que Deus... falo, não falo, falo, não falo. Deus, ele chega para você e conversa com você num nível superior. E ele percebe, ele não entendeu. Ele ainda não entendeu o que eu estou falando. Ele ainda não amadureceu. Ele ainda não amadureceu. Eu preciso voltar um pouco para trás. Escute isso que eu estou falando. Deus olha para muitas pessoas e já fez isso comigo. Um dia eu tive uma conversa com o meu pastor, o pastor Pio. O pastor Pio chegou para mim e falou uma coisa muito difícil. Aconteceu uma situação na igreja. Eu errei em uma situação e ele falou assim, papi, você vai levar 2 anos para recuperar isso. 2 anos. Um dia ele viajou e aí a pessoa que estava no lugar dele, o pastor que estava no lugar dele, enquanto ele viajou, ele ficou uns 40 dias fora do Brasil. E aí o pastor falou assim, o outro pastor, alguém quer pregar domingo? Eu, mais que depressa. Só que eu estava nesse período de acho que 2 anos. E eu todo feliz, preparando a mensagem para pregar no domingo. Daqui a pouco bate na porta da minha casa, o pastor que estava responsável. Falou, o pastor Pio soube que você ia pregar, ele pediu para trocar. Tá bom? Isso no sábado à noite. E ela pregar nos 2 cultos de domingo. Você ainda não está preparado. Queridos, temos que amadurecer. Surgiu a oportunidade de pregar no domingo, mas me pegou num dia que eu não estava amadurecido. Eu precisava tratar algumas coisas. Eu precisava amadurecer em algumas áreas. E Deus está dizendo para muitos aqui, cresçam. Cresçam, chega disso. Para de dar desculpa. As desculpas são uma das evidências de maturidade. Desculpas,
comparações. Mas ninguém faz. Mas ninguém fez. Mas ninguém alcançou. Então, como se isso justificasse você estar errado. Como diz a sua mãe, você não é todo mundo, né? Na hora de crescer. Meu Deus, já passou quantos anos? Meu Deus, quantos anos de crente você tem? Quantos anos? E eu quero dizer a você, ele não desiste de você. Mas de tantos anos, ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E aliás, qual é o tema desse ano? O que Deus quer levar você? A ascender. Já era para muitos estarem aqui no meu lugar pregando. Vocês me repararam que eu prego todo domingo? Não deveria ser. Já não era para mim estar aqui todo domingo pregando. Eu já poderia estar descansando lá com minhas netas, lá cuidando. Mas ainda você encontra pessoas que não entenderam. Que não têm a mesma paixão desse lugar aqui. Que não têm a mesma paixão de estar aqui pregando a palavra. Não por pregar, por estar à frente de todo mundo, não. Por entender o privilégio que é você pegar a palavra de Deus e... Você ser voz de Deus para um grupo de gente. Não estou reclamando, por favor, eu amo fazer isso. E sabe quem é que está crescendo? Quem é que está crescendo? Pregando todo dia aqui. Eu. Obrigado, Jesus. Um dia eu vi nessa mensagem, nesse mesmo versículo, me veio um pensamento. Aliás, me veio uma oração. Aliás, uma vez eu ouvi uma pessoa pregando sobre esse texto, ele falava assim: um dos grandes desejos de um agricultor, sabe qual é? Qual é? Um dos grandes desejos de um agricultor. É o quê? Não. É ter mais terra para plantar. Quanto mais terra eu tenho, mais semente eu vou plantar. E mais eu vou... Sabe que fala, não fala? Sabe por que você temos pouca colheita? Porque a gente tem pouca terra. Porque a única... não fala. A única terra que você planta é em você mesmo. Você precisa plantar na vida dos outros. Você precisa servir a vida dos outros. Olha o texto que não sei quem leu aqui hoje aqui. Aquele que retém mais do que deve, empobrece. E quando eu falo aqui, ali a gente sempre leva para o lado financeiro da coisa. Mas vamos olhar do ponto de vista de investir na vida de pessoas. Invista, treine, sirva, cresça. Posso ouvir um amém, aleluia? Não? Deus vê colheita em mim. Uau. Deus vê, ele enxerga isso, ele está semeando. Está semeando. A gente vai numa conferência, vai ter conferência agora em agosto, né? A gente vai na conferência, é tanta palavra. A gente vai no retiro, é tanta palavra. A gente lê a Bíblia, é tanta palavra. Vocês acham que você está recebendo tanta palavra por quê? Porque ele vê colheita em você. Sabe por que ele trouxe você para ouvir essa mensagem hoje? Porque ele vê colheita em você. E ele quer colher um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa próspera, uma pessoa amadurecida, uma pessoa madura. Uma pessoa que a hora que o diabo se levanta, você não fica apavorado. O diabo se levanta, meu Deus, parece que acabou o mundo. Não, o diabo se levanta, é agora que ele vai apanhar. Eu vou, que é isso? Como Paulo fala, como se coisa estranha vos acontecesse. Vocês acham que é estranho levar pancada? Pancada não digo. Você acha que é estranho o diabo se levantar contra a sua vida? É estranho não? Me diga, responda para mim. É estranho o diabo querer bater em você? Não, é natural. É coisa dele, ele está aí para isso. Então por que você se assusta tanto quando o diabo se levanta? Ele está aí para isso. E eu estou aqui para vencer ele, pisar na cabeça dele, vencer. Então eu digo para você, receba isso, esse problema vai passar.
Esse laudo vai passar, esse problema financeiro vai passar, esse problema vai passar, isso já passa, isso vai acabar, meu irmão. Não é para sempre, não é para sempre esse problema, não é para sempre essa dor, não é para sempre essa decepção. Tua vida não acabou. Cabelo embranqueou, mas tua vida não acabou. Glória a Deus, vocês estão ouvindo essa mensagem? Então, e o que é 100 por 1? Eu nem falei do 100 por 1. Eu vou encerrar com 100 por 1. Estou sentindo o cheiro do cachorro aqui. O que é 100 por 1? Fala, não fala? 100 por 1 é quando essa vida que eu estou falando, madura, é natural. Sabe, o problema vem, surge aquele problema e você fica... Aí vem o irmão, para de chorar, irmão, calma, relaxa. É verdade, né, irmão? É, meu Deus te ama. É mesmo que ele me ama? É, ele ama. Você ora por mim, meu irmão? Ah, eu oro por você, querido. Então tá bom, agora eu tô bem. Aí depois de tanto cafuné, aí você fala, Deus me ama, olha, o irmão me abraçou. Ai, o irmão me abraçou, agora eu sei que Deus me ama. Ah, pelo amor de Deus. Mas isso é o 60 por 1. Mas o 100 por 1, meu irmão, minha irmã, o diabo se levanta e você continua o mesmo. Você continua sorrindo. Me permita falar isso, tá? É testemunho. Eu e a Priscila estamos aí há mais de 30 anos na igreja. E 30 anos caminhando com o nosso pastor, que é o pastor Pio Carvalho. Eu dou testemunho para você. Eu não sei o que é ver aquele homem triste. Sempre sorrindo. Sempre alegre. Sempre animado. Sempre tem uma palavra de ânimo. Amado, e quantas vezes eu fui conversar de problema com ele? Mas eu fui conversar de problema com ele muitas vezes. Problema financeiro, problema tanto na igreja. E você chega lá e ele... Daí, papo, feliz? Não, pastor, não estou muito, não. Aí você fala, você fica 3 horas contando o problema para ele. E ele fala assim, papo, isso é tão simples. Papo, isso é tão fácil. É mesmo, papo? É. E aí daqui a pouco é uma resposta, é uma palavra, é uma direção. Quantas vezes eu e a Priscila fomos conversar com o Pio? Pio, preciso marcar um horário com o Pio. Ah, é? Tá bom. No nosso coração, o objetivo da conversa é: não aguento mais, não quero mais. Você bota outro no lugar, porque quando ele sei lá, acho que ele sabe, alguém contava para ele que o tema da conversa seria esse. A gente nem contava, a gente nem chegava no objetivo. A gente já saía de lá. Vamos continuar. Estamos firmes, estamos aqui. É isso aí, faz parte. Vamos avançar, vamos crescer. Estávamos no outro prédio ali do lado. Um dia conversando com o Pio sobre aquele lugar, algumas situações que aconteceram na época. Não somente financeira, não somente de aluguel, ali que tinha um problema com o proprietário. Ele olhou para mim e falou assim: papi, erga os olhos. Deus tem algo novo para você. Está na hora de você sair de lá. Pode sair. Deus vai abrir um lugar novo para você. Papi, é hora. Chegamos aqui nesse lugar que nós estamos. Bem aqui nesse canto onde está o Leriel e o Wesley. Eu parei ali, tinha um mato, uma quiçaça que estava aqui, né? Isso aqui é um matão. Estava ali, eu falei assim: papi, vamos fazer um prédio aqui? Vamos levantar um culto aqui, não? Vamos levar um altar aqui, não? Ó, seguinte, a gente faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí já começou a pegar uma vara de árvore e começou a desenhar no chão. Estamos aqui hoje. Estamos aqui. Estamos aqui. Então eu quero dizer algo para você. É com gente assim que você anda. É com gente assim que você anda. É com gente amadurecida que você anda.
Agora junta com outro desanimado, outro triste, outro nervoso, outro rancoroso, outro. Aí os dois vão pro buraco. Sabe por que eu gosto de andar com você? Sabe por quê? Porque quando eu estou com você, eu choro junto. Pelo amor de Deus. Eu não quero gente para chorar comigo, não. Eu quero gente que me levanta junto. Eu quero gente que me segura, que me coloca para cima. Não gente que me bota para baixo. Fica tranquilo, irmão. Enquanto você afunda, eu afundo junto. A gente morre abraçado. Ah, você tá louco. Você é doido. Amém, irmão? Crescimento, maturidade. Maturidade de alma, maturidade de sentimento, maturidade emocional, maturidade material também. Mas antes da material, deixa eu dizer algo para você. Antes de maturidade material, tem a maturidade espiritual. Depois a maturidade emocional. Não procure maturidade emocional sem antes estar maduro espiritualmente. Porque se você amadurecer emocionalmente antes de espiritualmente, você vai abandonar a fé. Escute o que eu vou falar para você. Bênçãos materiais e emocionais, sem maturidade espiritual e problemas é a mesma coisa. Você pode estar bem emocionalmente, mas não está bem espiritualmente. Você pode estar vivendo uma desgraça material. Tanto um como o outro vai arrebentar com a sua vida. Não é só o problema, não. Tem gente que está sendo abençoado e está perdido. Abençoado não. Tem gente que está prosperando e está perdido. Amém? Misericórdia, né? Misericórdia. Vamos colocar em pé, chega de